Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz mais uma vez esteja conosco. Precisamos só do silêncio dos irmãos para estar na atividade. A rocha. Qual é a sua rocha? Então nós vamos falar sobre a sua rocha. E a minha também. Jesus Cristo, ele é tudo em todos, né? E aqueles que crerem nessa rocha da salvação serão bem-aventurados, felizes. Pela milésima vez, nós vamos citar João, capítulo 1, versículo 1. Porque a cada dia que passa, a palavra de Deus se renova e esse verso está se renovando todo tempo também. Né? Então, no princípio, era o verbo, era a palavra. Deus Todo-Poderoso e a sua palavra toda poderosa. Em João capítulo 17, versículo 3, o mesmo autor, em oração, diz que era para nós reconhecer, né? Entender e confiar no único Deus verdadeiro. No único Deus verdadeiro. No único Deus verdadeiro. Que para nós há um só Deus. Amém. E a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Não tem lugar mais para ninguém, não. É o Deus verdadeiro e aquele que foi enviado pelo Deus verdadeiro. E eu quero dizer para vocês que o Jesus humano não é o Deus verdadeiro. É só para vocês terem uma noção aqui. Quando fala, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí vocês acham que eu estou dizendo que Jesus Cristo não é Deus verdadeiro? 1 João 5,20 diz que Ele é. E aí? Agora, Ele deixou de ser o Deus verdadeiro quando foi enviado? É aqui onde está os textos se renovando. O verbo estava. Mas ele não só estava, ele era. Não vamos colocar o verbo desconectado do Pai, não. Viu? Isso é impossível. Agora foi necessário que Jesus Cristo se fizesse homem. E o texto que se segue, ele é bem claro. Porque esse verbo que estava e que era, se fez. Se fez o quê? Ele já era Deus. Mas ele se fez o quê? Homem. E mesmo ele se fazendo homem, mesmo como homem, os anjos receberam ordem de o adorar. E só Deus deve ser adorado. Está acompanhando o raciocínio? Porém, o Jesus humano não era o Deus verdadeiro. Porque o Jesus humano é o nosso irmão mais velho.
Mas ainda assim, não deixou de ser Deus. Se tua mente não conseguiu alcançar, a minha também não. Esse que era o Verbo, que estava com Deus e que era Deus, esse mesmo Deus se fez homem. Esse que estava com Deus e que era Deus e que fez os céus e que fez a terra, se fez nosso irmão. Ele estava no mundo porque ele foi enviado para estar no mundo. O mundo foi feito por ele. Ele é o Criador não só desse mundo, mas de todos os mundos, dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Ele que fez tudo. Ele teve nesse mundo que é o caçula, o mais novo. E esse caçula, o mais novo, quando ele esteve na terra, rejeitou ele. Não conheceu. Meu povo perece por falta. Se não conhece Deus, é a pior de todas as coisas. Isaías 45, versículo 21. Lembrando de João capítulo 5, versículo 29. Examinai as Escrituras. 39. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela, e são elas. Então as Escrituras testificam de Cristo. O verso 39 é bem claro de João. E essa parte das Escrituras, do profeta Isaías, Isaías falou muito sobre Jesus Cristo, testificando dele. No capítulo 45, versículo 21, diz: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Na multidão de conselhos há sabedoria, irmãos. Nós deveríamos estar nos aconselhando uns aos outros, tomando conselho do Senhor, para nos aconselhar juntos. Às vezes nós agimos, tomamos pés pelas mãos, e nem conselho pedimos, nem sequer para ninguém. Eu já sou dono da minha cabeça, não vou pedir conselho para meu pai, não vou pedir conselho para minha mãe, não vou pedir conselho para minha irmã mais velha, não quero nem saber do meu irmão mais velho. Não é assim? Mas deveria ser. Era todos juntos. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo orou uma oração dizendo o seguinte: que eles sejam um, até para se aconselhar, como eu e o Pai somos um. Aqui somos vários mesmo, mas era para nós agir como se fosse um corpinho só, pela mente de Cristo. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem foi que disse que era para nós nos aconselhar juntos? Quem desde então o anunciou? Aquele que havia de ser enviado. Quem? Aquele que era o Verbo. Aquele que estava com Deus. É aquele que era Deus.
Vamos ler a segunda parte do versículo 21. Porventura, a última parte, né? Não lembra da primeira? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu? Quem está falando aqui, irmãos, é aquele que era o Verbo, aquele que estava, mas também era. Mas porventura ele está dizendo que o Pai não era Deus? Não, ele está dizendo o seguinte: pois não há outro Deus senão eu. Agora vamos entender. Deus justo e Deus salvador não há além de mim. Eu prefiro entender o seguinte, segundo a oração de Jesus Cristo, em João 17, versículo 3. Tu, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, e depois de mim não tem mais ninguém não. Não há Deus além de mim. Não há Salvador além de mim. Não há outra rocha além de mim. Ou seja, meu Pai e eu, que eu e o Pai somos um, meu Pai e eu e ninguém mais depois de mim. Aí vamos confirmar isso no escrito. Porque antes de sua queda, Satanás era o primeiro depois de Cristo. Porém, como Deus, como Salvador, não tinha nenhum depois do Pai, depois do Filho, ninguém mais. Portanto, Lúcifer era o primeiro depois de Cristo. Só que Lúcifer foi criado. O Criador sendo rejeitado pelo criado, lá no céu. A coisa começou a acontecer, foi lá. Em todos os aspectos que você pensar. Ele era o mais exaltado anjo do céu. Não tinha nenhum outro depois dele. Na exaltação ele era o primeiro de todos os anjos. Então nós podemos entender o que Cristo quis dizer em Isaías, que nenhum Deus Salvador justo além dele, além de Cristo. E todos temos de compreender que há um anjo caído. Isso aqui é todos, eu e você e eu. Temos que compreender que há um anjo caído que se rebelou contra o seu Criador, que outrora era o primeiro depois de Cristo em honra entre o exército celestial. O Pai convocou todo o exército celeste diante da presença de seu Filho e declarou que onde tivesse ele era equivalente à sua própria presença. Onde Cristo estivesse. E foi isso que resultou num coração defeituoso aí de Satanás e Lúcifer. Porque não tinha ninguém mais além dele. E Lúcifer queria se colocar como um além dele. O Senhor não permitiu. Ainda no livro de Isaías 44, agora o verso 8. A última parte do verso. Vós sois as minhas testemunhas.
Ele está dizendo aqui para mim e para você também. Os escritos comprovam isso, e nós somos testemunhas disso. Também. Vocês são as minhas testemunhas? Porventura há outro Deus fora de mim? Lá a expressão é além de mim, agora é fora de mim. Tem outro? As palavras que Cristo dizia de quem eram? E onde o Pai estava? Estava em Cristo? Há outro Deus fora de mim? Como é que Deus estava em Cristo? Em Espírito. Ah, mas como é que vocês pregam que Jesus Cristo é o Espírito? Simples. Só o Pai e Ele. Só tem mais ninguém não. Deus é Espírito. E além do que nós recebemos de compreensão para nós e para o nosso filho, é loucura. O que você achou no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito. Então eu devo entender que esse Espírito é o Pai. Já em Atos 20, 28, o Espírito Santo é Cristo. Né? Então há circunstâncias, situações que nós não podemos estar definindo ali por letra apenas. É o Espírito que vivifica. Então quando diz Deus é Espírito, quando Cristo, o Jesus humano, foi levado para ser tentado, então Deus não pode ser tentado, mas o Jesus humano podia. E foi o Espírito que levou ele. Então Jesus levou ele mesmo? Tem alguém que faz essas perguntas querendo envergonhar os outros que ele não pode envergonhar? E Jesus levou ele, não, ele mesmo? Não, o Pai levou o seu filho. Daí, qual o problema? O Pai não é Espírito? Nesse contexto, o Espírito Santo levou Cristo. Quem você já acha que era o Espírito Santo que levou Cristo? Está escrito, foi o Pai que levou, né? É o Espírito, é levado pelo Espírito. Alguém falando, Satanás levou Jesus lá para ser tentado. Aí é outra coisa. Mas foi o Pai que levou ele. Levou para ser tentado, agora para subir no monte. Mas aí outra coisa é. Cada texto tem o seu contexto, né? E cada um faz desses contextos o texto um pretexto, né? Não há outra rocha que eu conheço. Se Jesus não conhece outra rocha, eu e você que vamos conhecer outra rocha. Ele que é infinito, não conhece. Quem é aqueles que vão conhecer outra rocha? É como se ele dissesse, olha, eu sou a rocha, depois de mim não tem outra rocha. Ah, mas nós somos considerados pedras, né? Pedro, por exemplo, né? Tem um outro Deus além de mim? Ah, mas vocês são considerados deuses, e aí? Vós sois Deus? Não foi Cristo que disse isso? Oh, não está escrito, vós sois Deus, e agora vocês estão ignorando eu dizer isso aqui? Deuses? Mas não ao nível do Pai e do Filho. Além do Filho não tem ninguém mais. Não. Então a palavra vai se renovando. Vamos aqui fazer uma leitura, uma pequena leitura de esse primeiro verso aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Que pedra foi essa? Rejeitada pelos homens. Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, embora rejeitado pelos homens,
foi uma pedra aprovada. Por Deus. Tá? Eleita por Ele, preciosa para Ele. Vocês lembram que foi dito para acerca de Pedro, né? Quando questionaram quem era o Cristo, tá? Aquela questão toda. Tu diz o que eu sou, eles foram dando né, o que Jesus Cristo era. Pedro chegou a dar o parecer dele. E ele disse que o Espírito, né? Na verdade, o Espírito do Pai estava revelando para ele quem era ele. Que era o único que conhecia. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, aquele unicamente conhecia o Filho estava dizendo para ele realmente quem ele era. E ele disse também de tu és Pedro. É o mesmo Espírito que está me revelando quem tu é, Pedro. Tu é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns se enganam pensando que é sobre o Pedro, que também é uma pedra, seria construída a igreja de Deus ali, edificada. Não. Sobre esta, a letra mata. O Espírito, somente Ele que vivifica. Sobre Cristo é que é edificada a igreja de Deus. Mas alguns acham que é sobre Pedro. Se tiver fundamentado sobre Pedro, está morto. Pedro não é a pedra angular, né? Não. É a pedra principal. Exatamente. Se alguém fosse fundamentar em homem, está arrebentado. Ele pode se fundamentar naquele que se fez homem, mas que era Deus e que não deixou de ser. Continua o fundamento. Unicamente nesse homem é que existe todo o fundamento, porque ele não deixou de ser Deus, e Deus é o fundamento de tudo. Verso 5. Vocês também são pedras vivas. E como pedras que vocês são, vão ser edificados casa espiritual. Cada um de nós é uma pedrinha viva. E quando o pedreiro vai colocar essas pedrinhas na parede para edificar, é uma sobre a outra. Era assim que era construído e é assim que é passada a lição espiritual para nós. Então são edificados casa, habitação, morada de Deus. Outro detalhe aí que são pedras vivas à medida que nós estamos ligados na videira verdadeira. Então, se há esse desligamento, os humanos não passam de pedras mortas. Exatamente. Então, quando era para se colocar a pedra na parede, primeiro passava pelo processo de lapidação, né? Era lapidado primeiro para depois ir para a parede. Então nós, sem ter lapidação alguma, não podemos ser colocados nesse edifício ainda. Agora, se estamos deixando nos passar pelo processo de lapidação para ir para o edifício, beleza. Vocês também são sacerdócios santos para oferecer sacrifícios espirituais. Já que vocês são casas, templos espirituais, vocês vão oferecer sacrifícios também espirituais. Que seja agradável a Deus, e tem que ser por meio de Jesus Cristo. Tudo é feito em nosso favor lá no céu por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo.
o homem. Ele vai inclusive julgar a todos, porque ele é o filho do homem. Mas ele não deixou de ser o filho de Deus. E nem deixou de ser Deus por ser filho. Porque tem muita confusão acerca disso no mundo. Então Cristo intercede por nós e tudo que é feito em nosso favor é por Ele lá no santuário celeste. E o que é feito por nós aqui no santuário das nossas almas é Ele também. Como Deus. Mas é por Ele também. Porque Ele não deixou de ser Deus. É aquilo que está lá em Timóteo. O único Deus, tá? Só Deus e só mediador entre Deus e os homens. Está dizendo que Jesus Cristo é Deus. E que é por meio dele que ele intercede no coração de cada um. Se não for pelo Espírito, estamos perdidos. Então Jesus Cristo é importante para nós, tanto como Ele sendo Deus, como Ele sendo homem. A importância para nós é a mesma, no sentido de nossa salvação. Preciso nós conhecermos melhor essa questão. Sigamos, vou até antecipar um texto aqui, que eu sei que está nesse estudo. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Não, o nosso conhecimento hoje basta. Não, não basta não. Vamos seguir e prosseguindo em conhecer mais ainda um pouco. Ele é infinito, é ilimitado. Tem como nós buscar todo o conhecimento juntos e ainda não alcançar o conhecimento algum, comparando com aquilo que ele é, o próprio conhecimento. O versículo 6. Por isso também, na Escritura, se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, aquela pedra que os pedreiros, edificadores rejeitaram. É aquela ali que sustenta todo o edifício. E aquela ali era a primeira pedra que deveria ser colocada para sustentar as outras. E é Cristo, a única pedra que sustenta todas essas pedrinhas que eu e você somos. É Ele a base de todo o edifício. Ele é a base dos profetas, é Ele a base dos patriarcas, é Ele a base dos reformadores, é Ele a minha e a tua base. Agora olha só, a principal pedra de esquina, eleita e preciosa por Deus, conforme nós vimos no texto anterior. E quem nela, nessa pedra, nessa rocha, crê, não será confundido. Olha o interessante disso tudo aqui. Não haverá confusão na mente daqueles que crê nessa rocha da salvação nossa e fortaleza nossa. Não há mente confundida aí. Se há alguém que está se confundindo, são aqueles que estão perecendo. Versículo 7. E assim para vocês, os que creem,
é preciosa, porque é preciosa para Deus, para aqueles que crêem também é preciosa. Mas para os rebeldes, para aqueles que não querem crer, a pedra que os edificadores rejeitaram, reprovaram, essa que foi a principal pedra da esquina, então para isso aí não pode ser preciosa. Preciosa só para os que creem. Para os que não creem não pode ser preciosa. Porque se fosse, creio. Vou te falar um pouquinho aqui desse texto. História da Redenção, página 132. Moisés feriu a rocha. Todos os dias, talvez eu e você estamos ferindo a rocha. Talvez eu e você todos os dias estamos ferindo a rocha. Como foi que Moisés feriu? E como é que eu e você pode estar ferindo? Jesus Cristo está dando da água que nós não poderemos mais ter sede, porque ela vai jorrar para a eternidade. No deserto, o povo bebia daquela rocha, mas eles tinham que reconhecer que a rocha era que dava água para ele beber. Sem beber a pessoa morre. Tem que haver o reconhecimento. Moisés chegou a se indignar. Bateu na rocha. Quantas vezes nós estamos batendo contra o Cristo? Achando que está tudo normal. Isso aqui é para nós tirar lições. E quando Moisés feriu a rocha, que nós entendamos que essa rocha era Cristo. E que era essa rocha que estava com Moisés. E que era essa rocha que dava água ao povo beber. Era daquela pedra que saía água. É tudo que nós precisamos saber do que sai de Cristo para mim e para você. A rocha ferida era uma figura de Cristo. Lembramos do profeta Isaías no capítulo 53. Né? E por meio deste símbolo, né, de Cristo, são a nós ensinados verdades espirituais preciosíssimas. Em João 4,14 diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele estava falando com a samaritana, naquele poço, e ele pediu água para ela, aquela água literal ali. Ele disse: eu tenho uma água para dar para beber, mas a que eu der, não vai ter sede mais não. Ela se admirou das palavras de Cristo. Aquela água que ele desse ia saltar para a eternidade. O Desejado de todas as Nações, página 454, diz: essa rocha, ela era um símbolo daquele que por sua morte havia de fazer com que brotasse vivas correntes de salvação para todos nós. Não ia ser torrente para todos, mas aqueles que não crescem, como é que ele diz? Ele vai ser água para aqueles que não têm sede. A bem-aventurança dele é para aqueles que têm fome e sede. Se não está com sede, vai beber o quê? Não já está farto? Então ele é aquela água para a eternidade que jorra. É para aqueles que têm sede.
que bebe, né? aquele que bebe. Porque muitas vezes sabe que é, não Sabe bebe. que tem que beber e não bebe, aí vai ficar com sede, né? Mas ele vem para os sedentos, mas é os sedentos que quer beber. E está escrito pelo apóstolo Paulo que aquele pessoal lá no passado diz que todos eles beberam da mesma pedra. A pedra espiritual, e aquela pedra que eles beberam todos era Cristo. E era Cristo que seguia eles, conduzindo eles pelo deserto até a terra prometida. Havia uma coluna de fogo durante a noite, havia uma coluna de nuvem durante o dia, e era esse aí, Cristo Jesus, que guiava aquele povo. Até o momento da nuvem levantar durante o dia, por exemplo, era Cristo que determinava a hora deles saírem, a hora que eles deviam permanecer, a hora que eles tinham que fazer a armaçãozinha das barracas deles, a hora que eles tinham que sair. Diz que quando era para eles sair, por exemplo, aquela nuvem se levantava, já deixava eles de sobreaviso: olha, desmancha a barraca que nós vamos seguir. A mesma coisa nós devemos fazer hoje. Esperar o Cristo mandar nós avançar. Seguir por onde Ele quiser, né? Avançar de qualquer jeito não. Avançar, mas segundo as diretrizes dele. Mas hoje nós não pedimos conselho, nem foi falado aqui anteriormente. Também não vai querer conselho de Deus. Faz as coisas de qualquer jeito, do jeito que dá. Nem orar sequer ora. Vou lá na Açailândia. Sai sem orar, dorme sem orar, levanta sem orar, não faz mais culto de manhã nem de noite. Aí viaja sem a proteção de Deus. E isso são aconselhamentos que nós devemos estar pedindo a Deus através da oração. Né? Bom, interessante que nós saibamos que essa pedra era, tá? Cristo, a verdadeira rocha, estava com eles em todas as suas peregrinações. É isso que nós devemos ter em mente. Que Cristo esteja conosco enquanto peregrinarmos nessa terra, até que chegue a Canaã celestial. O salmista diz o seguinte: Tu és meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és a rocha da minha salvação. Tem outra rocha além de Cristo? Pois Ele é o Deus do salmista, é a rocha dele, a salvação dele. E é por isso que eu digo também a minha, convicto de que Ele é o meu Deus, a minha rocha da minha salvação. E que acredito que seja de vocês também. Amém. E é a Ele que nós devemos clamar, porque o salmista também diz: A Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. E é essa rocha que nós devemos clamar. Está com sede? Pede dessa água que Ele tem para te dar, porque ela vai jorrar para a eternidade. Porque nós temos que comer e beber. E esse comer e beber se refere à palavra de Deus, o Verbo, o Cristo, a rocha. A nossa única segurança está na rocha. Confusões aparecerão para todo lado, Babilônia para tudo quanto é canto. Mas a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa esperança está nas Escrituras Sagradas em Cristo Jesus. Mais uma vez o salmista diz assim:
porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Glória a Deus. Amém. Amém. Oséias 6, verso 3, nós já falamos aqui a primeira parte, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. A sua saída como a alva é certa. Assim como é certo, ele vira a nós. E a nós ele virá como a chuva. Nós somos aquelas plantinhas precisando dar frutos. E a promessa é que vai ser derramado sobre nós como chuva. Sim, como a chuva serôdia. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, através da sua palavra, que vai nos regar para fazer nós dar esse fruto. Não só faz nós crescermos, mas faz nós dar os frutos. E o Espírito Santo unicamente pode fazer isso nas nossas vidas. Amém. Amém. O conhecimento de Deus como revelado em Cristo. Só se pode conhecer Deus se conhecer Cristo. Porque o conhecimento de Deus é revelado só nele. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhecer o Cristo, aquele que foi enviado. É o conhecimento que precisam ter todos os salvos, todos aqueles que hão de se salvar, todos esses terão de ter conhecimento revelado acerca de Deus em Jesus Cristo. Por isso nós devemos seguir, prosseguir conhecendo Ele, mais e mais a cada dia. Observando lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13, diz que então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me disserem, qual é o nome desse Deus que te enviou para nos libertar? Qual é o seu nome? Senhor, o que eu vou dizer para eles? Que eu lhes direi? Olha a instrução de Deus para Moisés. Verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Como é o teu nome mesmo? Eu sou o que sou. Ele não disse que era Jesus, ele não disse que era Yeshua, ele não disse que era Yehoshua, ele não disse nenhum nome assim. Ele disse, eu sou o que sou. Como é que tu entende o que eu sou? Isso foi a pergunta para Pedro. Tu pensa o que de mim? O que eu sou mesmo? Quem eu sou? Tu és o Cristo. Pois é, eu era o Cristo. Se tu disser assim, tu é a rocha. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu é o Criador. O que é que Jesus Cristo não é para aqueles que creem no seu nome? E disse mais ainda Deus a ele. É assim que tu vai dizer a eles lá de Israel. Quando eles perguntaram, não, qual é esse Deus que não é o nome dele? Eu sou o que sou. E pode dizer para ele, foi o eu sou o que sou. Fui ele, o eu sou. Só abreviou aí, né? Eu sou. Foi que me enviou a vocês, para tirar vocês daqui.
Agora o desejar todas as nações, com base aí em Êxodo 3, versículo 14, na página 24 desse livro, do desejado, diz com palavras claras que foi Cristo que lá do Monte Horebe, o Monte Horebe é aquele mesmo monte lá em que foi dado a lei, falou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Então não tem dúvida. Quem foi aquele que se identificou com o eu sou? Cristo. Quem foi aquele que teve contato com Moisés lá naquela nuvem no Monte Sinai, lá no Horebe? Cristo. Quem falou aquelas palavras, os 10 preceitos da lei? Cristo. Quem esteve na rocha, lá no deserto, como a rocha dando água por Cristo? Quem era a nuvem durante o dia? Cristo. Quem era a coluna de fogo à noite? Cristo. Realmente ele era tudo. Ele era, é e sempre será. Para aqueles que creem. Para alguns ele não é nada. Nem honra a ele, nem dá glória a ele, nada. Era para todos. Para alguns ele é uma mera criatura. É. Para outros, espírito evoluído. Então, assim dirás aos filhos de Israel. É assim que tu vai dizer para eles: eu sou, me enviou para vocês. Era essa a identidade de Deus. E Deus disse mais ainda a Moisés, no verso 15 de Êxodo, capítulo 3. E insistiu: é assim que tu vai dizer aos filhos de Israel. Isso aqui, o eu sou o que sou, o eu sou que me enviou para vocês, para tirar vocês, libertar vocês daqui do Egito, do meu povo. Esse eu sou é o Deus de vossos pais, é o Deus de Abraão, é aquele Deus de Isaac, é aquele Deus de Jacó. Foi esse mesmo Deus que apareceu para mim e está me enviando até vocês para tirar vocês daqui. O eu sou. O que sou. Esse texto aí não faz, em hipótese alguma, apologia da doutrina da Trindade. Só ele se refere a um único Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem alguns que fazem aplicação para 3, né? Sim. No caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem as palavras de entendimento, tem as palavras sem entendimento, né? Já no versículo 15, ainda, né? Nós lemos aqui a primeira parte. Foi isso mesmo? Só aperta de novo, né? Ok. Essa primeira parte que nós vimos, nós estamos apenas olhando a segunda parte, diz que este é o meu nome eternamente. Qual era o nome eternamente? Eu sou. Mas o nome dele eternamente não é Yeshua, não é Jesus? Para ti pode ser, mas para outro pode ser. Agora eu sou obrigado a beber bastante água. Obrigado. Então olha só, o nome dele não apenas seria dito lá para o povo que estava sendo liberto lá do Egito, o povo de Deus, mas esse nome ali seria para sempre. Quando nós chegar lá no céu, o nome dele continua o mesmo. Eu sou o que sou. Ah, tu é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Sou. Tu és aquela rocha? Eu sou. Aí tu vai dizendo: tu és aquele que me redimiu? Eu sou.
Tu é aquele que salvou esse povo. Eu sou. Sim, irmão. Você sabe que eu tenho um sobrinho que é mesmo que uma fornalha nessa área, né? Sim. Que ele é da área desse nome aí, dos hebraicos aí. Então, quando a gente chega nessa base, a gente diz que isso aí só pode ser fonte de títulos, porque não tem uma pessoa com o nome de eu sou. Né? Quando chega nessa área aí. No caso, isso aí não é um nome próprio. Ele diz, não é nome próprio. Como é que alguém tem o nome de eu sou? Então ele protesta a questão e joga a fonte toda para o. Quer dizer, na palavra da boca dele, né? Mas é aquilo que está escrito. É o que está escrito. Mas a questão é que a palavra nome não é atribuída só ao nome próprio. É de pessoa, Há expressões e títulos também. Este é o meu nome. Por exemplo, lá em Isaías 54, versículo 5, né? Ele se identifica como o nome dele sendo o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é muito... E aí? A Bíblia está cheia, não temos que inventar e criar outra interpretação da Bíblia, não. A interpretação continua a mesma, tá? Dos profetas, é a do que o Espírito mas se ele está diz. escrevendo, a pessoa O Espírito diz para as igrejas é o que está aí. Eu sou, eu não tenho como homem ou como Deus? Eu sou. O eu sou, ele é o sempre presente. Ele não existe passado, presente, futuro, para ele é a mesma coisa. É como Deus, né? Então como homem, existem limitações. Agora, como Deus, sem limitações. É como Deus, porque isso aí remete à natureza Sim. dele. Agora, o problema é quando há conflito de traduções no que diz respeito às escrituras. Porque existem traduções de Êxodo 3,15 que lá está escrito: eu serei o que serei, e não eu sou o que sou. Agora tem um detalhezinho bem aqui. Vocês, por exemplo, o infante de Belém é Deus ou é homem? Eu faço outra pergunta. O Cordeiro de Deus é Deus ou é homem? É homem, vai morrer, né? ele tira o pecado do mundo. Eu não estou disfarçando, eu estou pelo contrário, eu estou enriquecendo o tema. Embora sendo Deus, o eu sou, mas ele não deixa como homem ser o Cordeiro. Mas é aquele homem, que é aquele Deus que se fez homem, mas sem deixar de ser Deus. Então não contraria nada, pelo contrário, só enriquece. Né? É como se assim, o Jesus humano não era o Deus eterno. Não era, porque são duas pessoas distintas uma da outra. Né? É complicado, porque isso é um paradoxo. Exatamente. Né? Porque é como se dizer assim, olha, eu e o antes não são a mesma pessoa. Eu sou um, o antes é outro. Entendeu? Ou seja, é como se assim, olha, o antes não é o Vasconcelos. O antes é o antes. Então tem linha de interpretação aí que pode levar para outro rumo. Entendeu? Ele não é o Deus eterno. Mas ele não deixou de ser Deus, e aí? Então nós só vamos até onde a nossa mente dá para ir, né? Porque entrar nessa questão é complicado. Eu estava só pensando aqui, irmão, essa questão do nome eu sou, né? Eu vejo assim mais como uma questão de, porque se a gente fosse limitar o nome de Deus de alguma forma, por exemplo, a gente vê na Bíblia vários títulos, né? Senhor, Criador, Juiz, Santo de Israel, Deus forte. Aí você fica, aí se você disser assim, não, como muitos dizem, né? Ele não pode ser Deus, porque ele é filho de Deus. Eu digo, bom, tem um texto que diz que ele é Deus, e tem um texto que diz que ele é filho de Deus. Na forma de Deus conversar conosco, porque se eu vejo que se Deus fosse falar conosco na linguagem divina, alguém entenderia alguma coisa? Porque na nossa linguagem diz assim, ó, para facilitar para eles, Moisés, quando for conversar com eles, diz para eles, eu sou. Porque o que eles pensarem de bom no plano da redenção deles, eu sou, não tem como correr não. Acontece que a gente quer que Deus, ele fale na linguagem às vezes tão... Seja só aquilo que está nas nossas limitações. Isso.
E quando se eu não me engano, ela diz assim que aquele ser, ele deve permanecer para sempre envolto em mistério. Não é que Deus ele não revela certas coisas dele, só que ele não revela tudo. Se ele se revelasse completamente, como é que ele seria Deus? Se eu sei tudo sobre ele. Se ele não tem nada dele que eu não posso explicar. Então ele diz, não, eu sou, acaba ficando eu sou, mas eu sei o nome. Eu digo, eu também sei que eu sou meu nome. Mas Deus tomou isso como nome para ele. É a forma que ele se revela para nós. Para ele não tem nada possível. Maurício, deixa eu ver uma coisinha nessa base aí. Ou tem alguém para falar aí? Para falar. Não, era exatamente o que o Maurício falou sobre a questão da linguagem de Deus. Porque às vezes a pessoa quer dizer que Deus fala, a linguagem de Deus é o hebraico. Não tem como eu afirmar que Deus, a linguagem original de Deus é hebraico, para que o nome de Deus seja obrigatoriamente em hebraico. Limitado a Deus. Eu acredito que o nome de Deus, assim como ele, seja uma coisa tão santa que não interessaria ali a Moisés ou a Faraó saber o verdadeiro nome de Deus. Entendeu? Então bastava a pessoa de Deus se revelar através daquilo que Deus falou para Moisés ali, não o seu nome, que é uma coisa muito além do nosso entendimento. Irmão, eu queria só falar um pouquinho nessa base. Me permita aí. Vontade. Que eu fico muito calado, né? Quando eu falo, o povo até admira. Bom, mas acontece o seguinte, com meu sobrinho, nós temos muito contato na área, né? E eles são um grupo, olha que eles são um grupo grande, esses hebraicos aí. Aí uma das coisas que a gente tem que ver lá deles, eles dizem que essa inscrição que passou pela revisão romana, caiu tudo em inválido, né? Você bota um ponto e diz, isso aí foi manchado pela tradução romana, tirou o original deles. Eles dizem que os originais foi tudo mexido, né? E na verdade não é bem assim. Mas o que nós vemos sobre nome é que o nome ele conduz sobre si o caráter da pessoa, se envolve no nome ali. Até nós, ser humano, cai nessa base. Por acaso, se você sair num lugar, a pessoa vai dizer, ali é fulano, filho de ciclano. E o nome do pai dele vai dar valor para aquele menino ali. Ih, rapaz, isso aqui é filho do Vasconcelos. Não, é de boa gente. Ixi. Ele é de boa gente. Vasconcelos é uma pessoa de moral. Vasconcelos. Então ele vai ganhar valor. O filho já ganha valor por causa do fundamento do nome do pai dele. Mas esse fundamento está acompanhado na moral e no estilo de caráter. Como ele procede, de onde ele vem, que raiz ele tem. Então, mesmo na descrição, o dicionário, eu tenho o dicionário Vini, né, que ele é bíblico, e lá já vem confirmando e mostrando na Bíblia que o nome envolve o ato moral e o caráter da pessoa. Até mesmo o nosso, o humano. E o Senhor Deus, que não pode ser medido pela mente humana, esse vai muito mais além. Por isso que o Senhor inclui a palavra, o eu sou o que sou. Então isso envolve o nome, sim. Vai por causa do caráter. Por isso que o Senhor, ao mesmo tempo, é criador, ao mesmo tempo, é o esposo, é o advogado. Porque o nome envolve-se com o poder que a pessoa tem, incluindo caráter e moral. E assim Deus é infinito na nossa comparação. Por isso que o nome dele cai maravilhoso. Eu falei, aí o meu sobrinho disse, como é que a pessoa vai ter um nome maravilhoso? Sim, ele tem esse poder e envolve o seu moral e o nome que está nessa fonte aí. Ele é maravilhoso também o nome dele. Ou seja, Deus se revela na imperfeita linguagem humana. Todos os idiomas que nós conhecemos são convenções humanas. Entender um idioma que as nações venham a falar, seja o celestial, que foram criadas. Não dá nem para saber, irmão, qual é o idioma que Deus falou com Adão. Não era o hebraico, porque o hebraico foi criado a partir de Israel, né? Muito depois de Adão. Então não dá nem para saber qual era o idioma falado com Adão. Não tem como a gente saber. Que a história de Israel, do fato de Israel, quando Deus apresenta a Moisés, a rejeição maior do povo de Deus
era exatamente pelo nome de Deus, porque aquela condição de Israel estava sendo escravo no Egito. Ou seja, quando Deus inventar eu sou, vou colocar eu sou, no correr da história, dos acontecimentos, dos milagres, ele ia descobrir quem era o Deus verdadeiro. Mas na frente vai sendo revelado aos pouquinhos. Aí se aparece esse sou, sei que é esse sou, porque eles rejeitou o povo de Deus, rejeitou Israel, foi prisioneiro. Não vai ter esse Deus, ele quer saber, porque se fosse aquele mesmo Deus que deixou nós prisioneiros aqui, escravo aqui, então não vai acreditar nesse Deus não. Então, ou seja, eu sou, com a história do decorrer da história, ele ia saber que é esse Deus. Literalmente, quando os milagres, os acontecimentos, aí foi revelando um pouquinho quem realmente é. Realmente esse Deus é o Deus de Israel mesmo. Então, meu nome eternamente. Eu sou. Eu sou o que sou. Essa vez meu nome se é maravilhoso. Este é também a lembrança que vão ter de mim todo tempo. É o memorial. De geração em geração. Aí aqui nós vamos ver que lá em João, né? João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, se antes que Abraão existisse, Jesus agora diz assim, eu sou, porque aquele eu sou ali era o nome que ele seria lembrado, de geração em geração, e que seria um nome eternamente. Mesmo ali Jesus como homem, olha a conexão que tem, né? Jesus é assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Na verdade, quando ele diz assim, eu sou, é aquilo que Hebreus, o apóstolo Paulo diz. Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, e ontem, hoje, e eternamente. Esse é o nome dele. Seria lembrado. E certamente os salvos que vão lá para o céu vão lembrar disso. Então foi Cristo que declarou seu eu sou. Aí entra a questão do infante de Belém, eu sou o manso e o humilde, eu sou o Salvador, eu sou Deus, né? Manifestado em carne. Olha só, eu sou Deus manifestado em carne. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus manifestado em carne. O Senhor precisa ser crido e servido como o grande eu sou. Ele mesmo que era a rocha. O eu sou inclui todo esse título, nome que nós demos aqui, e muito mais. E nós precisamos confiar nele, implicitamente. Implicitamente. Confiar no Cristo. Isso é o quê? Fé de Jesus. Não podemos jamais descrer de Jesus como sendo o grande eu sou. Ah, mas está falando o grande eu sou, né? Não é Jesus não, é o Pai de Jesus, gente. Nossa mente é muito pequena para tocar nesses assuntos assim, que nossa não dá para alcançar. Só sabemos que o que o Pai é, o Cristo é. Porque senão não teria sentido de Ellen White dizer que Jesus Cristo era igual ao Pai. Se é igual, não pode faltar uma vírgula. Se faltar alguma coisa, não é igual. Apesar de ter alguns movimentos aí, distorce o sentido das escrituras, ele diz que essa declaração de Cristo aí não diz respeito a questões de natureza, de
divina, mas apenas de propósitos que ele tem para o Pai, que são os mesmos. Os testemunhos de Jeová, eles enxergam dessa maneira essa questão. Porque para eles Cristo é mais uma criatura no sentido espiritual. Mas nós vemos no texto sagrado, não tem como nós vermos Cristo que não seja uma pessoa divina. Porque algumas declarações levam nesse sentido. Por exemplo, o primeiro texto que nós lemos, quando diz que o próprio Cristo se fez carne, isso é uma atribuição de uma divindade divina. Nenhuma criatura pode se fazer em alguma coisa. Só Deus pode fazer isso. Cristo se fez. Glória a Deus. Olhando aqui o versículo 8 lá de 1 Pedro, né? E uma pedra de tropeço. Ele é pedra. Da minha confiança e da minha salvação. Mas ele é pedra de tropeço para outros. Ele é rocha de escândalo. Já viu pessoas ficar escandalizadas por causa do Senhor? Escandaliza, né? Sai daqueles que fizeram dos pequenos escandalizar, né? Mas tem muitos que são escandalizados e não são pequenos. Porque tem gente que pensa às vezes o seguinte: não, mas tu está fazendo isso aí, está certo, mas está escandalizando. Sim, não entendi. Está certo, mas está escandalizando. E Jesus Cristo escandalizou um bocado de gente também, não? E ele parava de agir corretamente porque estava escandalizando, era isso? Aliás, o próprio povo dele ficou escandalizado. Escandalizado, né? Quem ele era. Então precisamos entender. Porque Jesus Cristo é a pedra, é a rocha que faz muita gente tropeçar, se escandalizar. Mas quem é que se escandaliza? Aqueles que rejeitam a palavra dele e desobedecem. São os desobedientes, os rebeldes. E que para isso foram destinados. Porque o fogo foi preparado para o diabo e os anjos dele. Mas alguns insistem em querer entrar no fogo. Esse predestinou, ou destinado, alguns dizem predestinado, né? Às vezes é como se assim, ó, a pessoa pode fazer o que quiser, ela vai. A questão é que a onisciência de Deus, não é que Deus diz assim, tu vai se perder, tu vai se salvar. Não foi assim não. Ele deixou todo mundo com livre-arbítrio, cada qual faz as suas escolhas. Porém, Deus é Deus, Ele sabe o fim antes mesmo de começar. Então aquelas pessoas que iam rejeitar a palavra de Deus, ia desobedecer, o destino dela é aquele ali, qual? Tropeçar nele, na palavra dele e se perder. Porque é para os que perecem. Isso aí. Então já está destinado. Aí, mas como o dia da vida dele é assim, porque o desejo do Senhor é dia de treva, não de luz. É dia de sofrimento, não de alegria. E para que a coisa mais maravilhosa do dia da vida de Cristo, a alegria para quem está preparado. Agora para os outros, é como aí a casa de Cristo. A pessoa não quer? Não vão se preparar. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, na hierarquia do céu, primeiro o pai, né? Depois o filho, né? O pai deu ordem para que obedecesse o filho, porque quem não honrar o filho não honra ele, o pai. Alguns entendem tão errado um texto desse que diz que não, isso aí não está certo não, está adulterado, coisa semelhante. Por quê? Olha o que o texto diz. No fim do tempo, Cristo deve ser o primeiro
Não, irmão, está errado. Olha só isso. Só porque não diz o texto interpretando segundo o que eles interpretam. Eles acham que aí está tocando na hierarquia celestial. Está tirando o Pai. Né? É um entendimento assim, tá? Fora de qualquer rumo certo. No tempo do fim, será que é só no tempo do fim que Cristo deveria ser o primeiro para nós? Mas aqui está alertando nós, a quem for chegar desse fim dos tempos. Que nós não devemos esquecer que Cristo deve ser na nossa vida o primeiro. Se eu fizer de Cristo o primeiro, eu estou fazendo do próprio Deus o primeiro. Se eu honrar Cristo como primeiro, eu estou colocando o Pai na sua devida honra como primeiro. Não estou colocando ele como segundo, não, como primeiro. Cristo, ele é a fonte da vida. É a fonte. Não, mas a fonte é o Pai. Então aceita ele como Pai também. Porque o Pai é a fonte. Se Cristo está dizendo que ele é a fonte, não devemos nós combater os textos. E aí é combater o combate que você não vai ganhar. Ele é o primeiro e deve ser. Ele é a fonte da vida. Se alguém quiser viver, é ele, o primeiro, que deve ser a fonte da sua vida. Ele é a fonte da sua força. Ele é a fonte e o primeiro da justiça e de santidade. Tudo isto ele é. E muito mais. Porque ele deve ser tudo em todos. Ah, mas ele é o último. Bom, ele disse que é o primeiro e o derradeiro. Né? O primeiro e o último também. Se o primeiro é o A, o último é o Z. Ele é o verbo. Ele é o dicionário todo. O vocabulário que tiver todo. Né? E o povo que crê em Jesus Cristo crê que tudo isso ele é. Olha a questão de Pedro. Tem um testemunho de Paulo também. Vamos falar aqui o de Pedro. Pedro, assim como um dos apóstolos, assim como os demais criam que Jesus Cristo era realmente o Cordeiro de Deus, que tinha vindo para tirar o pecado do mundo. O conhecimento deles eram superficiais, como é o nosso hoje. E Pedro até então teve um ocorrido que até então ele conhecera Cristo até ali segundo a carne. O conhecimento até ali era segundo a carne. Como muito o conhecem hoje. Limitado. Pedro, ele tinha amado Jesus Cristo como homem. Ele tinha crido, tinha tido conhecimento segundo a carne e amado a Cristo como homem. Como mestre, um professor que o céu enviou. Só que a partir de então agora Pedro passou a amar a Cristo não como um homem apenas. Agora ele entendeu e agora passou a amá-lo como Deus.
Olha o conhecimento de Pedro agora para onde foi. Amava a Jesus Cristo como homem, mas agora entendeu que devia amá-lo não apenas como irmão mais velho, mas como o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Cristo era tudo em todos. Olha quando é que Cristo se torna tudo em todos. Quando ele se tornou tudo em todos na vida de Pedro e dos apóstolos. Quando passaram a amá-lo como Deus. E é assim que nós devemos amar a Jesus Cristo. Como Deus. Amá-lo como homem, que ele veio, ali o homem da Galileia, sim, mas principalmente amá-lo como Deus, e entender que foi Deus que se fez homem, e que devemos amá-lo, assim como Pedro amou. É aqui o cerne da questão. Desejar todas as nações. Página 81. 800? 815 e 816. Colossenses 3, verso 11. Deus faz acepção de pessoas? Não. Para Deus só vale se ele for judeu? Não. Se fosse assim, nós ia ter que concordar com o pessoal lá que o irmão Edu falou agora há pouco, né? Porque ele é Deus dos judeus, mas é Deus dos gregos também. Primeiro dos judeus, mas depois do grego também. Não tem acepção não. Vale para um e vale para o outro, para aqueles que aceitarem. Ele pode ser pedra de tropeço para judeu e para grego também. Ou não pode? Então, para ele não há circuncisão nem incircuncisão, natural ou estrangeiro. Seja ele bárbaro, seja cita, seja servo, ou seja ele livre. Mas Cristo é tudo. Em todos. Em todos quem? Todos. Judeu, grego, brasileiro. Bote qualquer um aí. É todos mesmo. Ele é tudo em todos. Se um grego resolver crer em Jesus Cristo como sendo a rocha, como sendo o Salvador, como sendo seu Redentor, como sendo o Rei dos Reis, o Príncipe dos Príncipes, pense o que quiser. Ele é tudo, inclusive para os gentios, para os romanos, para os gregos, etc. Vamos aqui ver um pouquinho da questão lá de Pedro, né? de quem era o Cristo. Jesus interrogou agora, né? Ele está interrogando os seus discípulos e disse o seguinte: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora ele passou a fazer o questionamento. Nós falamos aqui um pouco. Vamos concluir com esse mais um aprofundamento aqui. E quem estiver preparado para cantar pode ficar à vontade aí, se preparando. Nós vamos concluir aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Porque a pergunta anterior vocês viram o seguinte, ó. Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Estava querendo saber o que estavam dizendo dele. Não interessa a classe de gente, se era judeu, se era grego, quem estão dizendo o povo? E aí ele fez a pergunta para Pedro. Qual Pedro? E Pedro respondeu direitinho. E quando Pedro responde, ele agora disse: eu também te digo que tu é Pedro. Tu é Pedro também.
E sobre esta, a Bíblia é assim mesmo. Ela é espiritual. Para que muitos tropeçem mesmo. E sobre esta pedra, Cristo, não era sobre esta pedra, Pedro não. Sobre esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós sabemos que a igreja de Deus é fundamentada em Cristo, não é em Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós sabemos que se for o fundamento Pedro, as portas do inferno poderiam prevalecer. Porque a única pessoa, o único ser que as portas do inferno não poderia prevalecer era sobre Cristo. Então Efésios 2:20, conclui nesse, viu? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Qual era o fundamento dos apóstolos? Pedro ou Cristo? Cristo. Então é sobre esse fundamento que os apóstolos estavam fundamentados, que nós também vamos estar fundamentados. Não é que nós temos que nos fundamentar nos apóstolos. Não é que nós tenhamos que ser edificados sobre os apóstolos. É sobre o fundamento deles. E o fundamento deles é Cristo. E nós também devemos estar fundamentados no mesmo fundamento que o deles. Nossos fundamentos não são de homens. Fala fundamento dos apóstolos, mas não que seja os apóstolos em si. Essa oposta aqui, 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fechou. Então está aqui o fundamento aí. Ninguém pode pôr outro. Não é Pedro, não, tu está colocando outro. A Bíblia não diz que é Pedro, não. O fundamento que foi posto é Cristo, que nós estejamos nesse fundamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.